dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do canal saindo por aqui. Primeiro. Yeah! Feliz ano novo, minha gente! Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. E que nesse ano vocês consigam ter muita paz, muita saúde, muita coisa boa e também muita intimidade com Deus, porque é essencial, não é? Se você quer ter mais intimidade com Deus, mas não sabe por onde começar e nem como, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te falar tudinho que você precisa saber pra ter uma vida íntima com Deus, pra ficar assim com Ele, sabe? Que não tem nada melhor do que ser íntimo, ser amigo, ser parceiro do cara que te criou. Então, antes de começar esse vídeo, pra gente já começar com o pé direito, né? Porque a gente tá nos primeiros dias do ano ainda. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar esse sininho de notificação pra não perder nadinha, porque a gente ainda vai ter muito vídeo legal esse ano. Também não esquece de compartilhar pra todo mundo que tu conhece. Manda lá no grupo do Zap, pro grupo da família, pro grupo dos tios. Manda pra todo mundo que a gente possa ser cada vez mais íntimo do nosso Criador. E também, consequentemente, mais feliz, né? Então, sem mais delongas assim, bora lá pro vídeo? Bora! Mas como é que você pode ser íntimo de Deus? O primeiro passo é um passo bastante atual pra gente, que a gente já tá sabendo bastante, que é a imunização. Contra a Covid? Também importante. Se você não se vacinou, se vacine, porque é muito importante. Mas não é sobre a pandemia que eu vim falar hoje, né? Esse tipo de Palavra. A gente já começa falando com a dicção maravilhosa. Liga aqui. Se você quer ir pro céu um dia, você não pode pecar. Mas como é que você vai pecar? Não pecar, né? Se você é um pecador, se você é humano, você precisa se imunizar contra ele. E como? Você precisa dos sacramentos. Tá aí um ponto central da nossa vida, que são os sacramentos. Eu ainda não trouxe o vídeo completo que eu falei que eu ia trazer pra vocês aqui no ano passado, tô devendo ainda, mas eu posso trazer logo logo. Então comenta muito aqui embaixo pra me trazer esse vídeo e pra você ficar sabendo quais são os sacramentos, o que a gente deve fazer. Mas eu posso adiantar pra vocês que existem 7 sacramentos que são essenciais para nossa vida, e são eles os nossos imunizantes contra o pecado. Que palavra bonita, né? E mostra pra gente o quanto é importante se imunizar. Você vai ficar doente, não quer dizer que você não vai pegar nada, mas com a imunização você fica mais forte e pega aquela doença de uma forma leve. Da mesma forma é o pecado. Se você se imunizar com os sacramentos, você vai pecar. Não é garantia que você vai deixar de pecar. Mas você vai conseguir voltar muito mais rápido. Dentre os sacramentos, eu acho que assim, todos são muito, muito, muito importantes e muito preciosos. A gente tem o da iniciação, que é o batismo, e a gente tem o da Eucaristia, que é o que a gente tem que receber constantemente. Mas você não pode receber a Eucaristia estando em pecado mortal. Então, hipótese alguma, tá? É bom que você receba a Eucaristia sem pecado algum. Mas, como isso não é possível, pelo menos sem um pecado mortal, porque aí você vai estar comungando a sua própria morte. Não se esquece, viu? Você precisa se confessar para conseguir comungar, para estar em união com o próprio Deus. Quando você se confessa, você tá apagando seus pecados, tá? Deus faz assim, esqueceu, entendeu? Deus esquece seus pecados quando você se confessa. Se você não estiver confessando, você não vai conseguir se imunizar contra o pecado. E aí você vai continuar pecando do mesmo jeito. Passo. Depois você vai fazer o quê? Porque acredito que só se confessar e comungar não vai te fazer totalmente íntimo de Deus. Então, você precisa reservar todo santo dia, viu? Um tempo pra Deus. Aí você já bota 1000 desculpas, mas calma aí que a gente arruma solução pra tudo. Que nesse canal a gente vai arrumar solução, fica tranquilo. A gente tem que ir na missa de domingo, certo? Todo domingo, para de ser herege, viu? Vá na missa do domingo, comungue. E também na celebração, se você não tiver como ir na missa, se você tá aqui, né, troço difícil. Que nem a minha paróquia aqui, a gente tem uma paróquia muito grande e o padre não consegue atender todas as comunidades todos os domingos. Por isso, a gente tem os ministros que fazem a celebração, que não substitui a missa, mas que é igualmente importante. Então, vá nas celebrações e missas dos domingos e também nos dias santos de guarda, beleza? Mas às vezes só isso não adianta. Porque você pode ir numa missa linda,
que você não vai vivenciar ela, tenho certeza. Você tá lá na missa, você fica com certeza igual eu, pensando no que você vai comer depois, pensando no que tu vai fazer, e tu não vive o momento. A gente nunca vai participar de uma missa 100% ali. Por isso, é importantíssimo que você tire um tempinho do seu dia para Deus. Lembra que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Se você não tá colocando um tempinho para Ele, nem que seja de 5 minutos por dia, você não tá o amando acima de todas as coisas. Eu venho propor que você comece a partir desse dia que você tá vendo esse vídeo. Pode ser que você já tá lá no meio do ano e tá assistindo esse vídeo, mas faça. Não importa o dia que tu tá assistindo, comece hoje, agora, nesse minuto, a fazer um devocional. O que é isso? Devocional nada mais é que você tirar um tempinho pra você conversar com Deus. Sim, conversar com Deus. Aí você fala, não tem nem assunto com Ele. Pois eu vou te dar muito assunto. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter em mente. Você vai tirar um tempinho pra Deus. Então não adianta você fazer isso no meio do povo. Vá pra um lugar afastado, vá pro quarto. Se você puder, melhor ainda, vai na igreja. Porque é o lugar que tem mais paz. Eu comprovo isso, porque às vezes eu venho pro meu quarto e bate um, ou então eu vou pra laje, tem sempre passando alguma coisa que me distrai, e na igreja é o melhor lugar pra se concentrar, juro pra vocês. Se você puder, vá na igreja, mas se você não puder, fique em paz, faz no quarto mesmo, e tenta se concentrar aí. Antes de falar o que você faz no devocional, é importante você tirar um tempinho pra fazer ele. Você vai achar chato, mas você precisa começar. Ninguém começa gostando do que tá fazendo. Depois que você vai pegando gosto. E depois que você vai conhecendo Deus também, gente, fica tão legal que você não vai nunca mais achar chato ou querer parar e tal. Porque quando você começa, dá nem vontade de parar, tá? Pra ser sincera, quando eu começo, eu fico com vontade de ir toda a vida, mas infelizmente não é possível porque a vida é corrida. O pior horário pra fazer o devocional, acredite se quiser, é de madrugada. Então se você puder, não precisa ficar acordando 3 horas da manhã pra fazer um devocional não, gente. Você acorda às 6 normalmente, acorda meia hora antes, faça seu devocional. Dedique as primeiras horas do dia pra Deus, que eu tenho certeza que esse dia vai ser 20 vezes mais produtivo e muito mais legal. Nem que você tenha que levantar antes, porque é sacrifício. Se você quer ser íntimo com Deus, você precisa fazer sacrifícios. Você vai entender isso com o tempo. Então, comece o dia fazendo devocional, ou então termine o dia fazendo devocional, não importa o horário que você tá fazendo, mas faça. Como é que faz um devocional? Você sempre vai começar colocando a Santíssima Trindade, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, você já iniciou com o pé direito. Existem muitas formas de fazer, tá? Mas esse é o meu jeitinho de fazer, então fica à vontade para fazer do seu jeito, mas algumas coisas são essenciais. Por exemplo, você precisa começar fazendo uma oração. Tanto para você poder entender e que o Espírito Santo possa ungir aquele momento, quanto para você ser íntimo com Deus, porque você precisa sim rezar para ser íntimo com Deus. Então oração mesmo, tipo Pai Nosso, Ave Maria. Se você puder, pode rezar um terço. Se você tiver tempo, reza um rosário, que é melhor ainda. Mas se você tá corrido aí igual eu, começa com o Pai Nosso, com uma Ave Maria, faz uma oração do Espírito Santo para ele poder conduzir o momento. Tem até uma oração que é linda, que é assim, ó: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você repete 3 vezes, fica lindo e te ajuda muito. É importante que depois que você faça a oração, você faça um louvor a Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Mas se tiver muito corrido mesmo, pula o louvor e vai pra outra parte que é mais essencial. Mas faça, pega aí umas playlists, tem ótimas músicas da Cola de Deus, uma mais linda que a outra, tem Frei Gilson, playlist católica aí que não falta. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui de músicas católicas pra você montar a sua playlist. Bora, comenta muito aqui que eu faço. Mas vamos lá, foco. Você pode fazer esse momento de louvor. E depois, eu acho importantíssimo você falar com Deus. Sim, você desabafar, como se você estivesse falando com o seu amigo. Claro que não usa palavrão, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas conversa com ele, como se você estivesse conversando com a sua mãe, com o seu melhor amigo. Porque ele é a única pessoa que você pode contar aquilo que você não contaria pra ninguém. Sei lá, um pecado que você cometeu, que você tá arrependido. Alguma coisa que você passa no dia, alguma preocupação, porque às vezes a gente passa o dia inteiro preocupado. E às vezes a gente não tem coragem de expor aquela preocupação pra ninguém. Exponha pra ele. Ele é o único que você pode confiar. Pode ter certeza que tudo que você contar pra ele vai ficar entre você e ele. Ele não vai contar pra ninguém, porque ele não é linguarudo que nem a gente. Então, conta pra ele o que você precisa. Então, conversa com ele, dialogue, ria, bata um papo mesmo, sabe? Porque ele vai te ouvir e ele é o seu melhor amigo.
Feito isso, você já vai fazer uma oração ali do Espírito Santo e vai abrir a sua Bíblia. Católico que não lê a Bíblia não é católico. Tá me ouvindo, né? Eu vou confessar pra vocês que essa é a primeira vez que eu tô lendo a Bíblia na minha vida. E é claro que eu já li vários versículos, né? Porque a gente tem sempre lá na missa, celebração, então a gente tem lá no lecionário, né? Primeira, segunda leitura, tem o evangelho, então eu já li a Bíblia em algumas vezes, mas tipo assim, lê solto, tipo, pedacinho lá em Lucas, outro em João, aí às vezes pega um salmozinho, mas só isso. Agora ler, estudar mesmo, tentar entender o que tá aqui, nunca fiz. Então essa é a primeira vez que eu tô fazendo e eu vou falar pra vocês que é uma experiência muito legal, tá? Então pega a sua Bíblia, a gente não vai ler ela toda num dia. Tem uma dica pra você. Assim, pra ficar mais fácil. Então olha só, eu abro a minha Bíblia. Por exemplo, agora eu tô lendo aqui em João. Você pesquisa aí, sempre tem o site da Canção Nova que vai te indicar por onde você deve começar a leitura da Bíblia. Eu comecei aqui pelo Evangelho, pela primeira carta de João, e agora eu já tô no Evangelho. Então, como é que eu faço? Tem aqui tudo que tá escrito, né? E aí a gente tem sempre esses títulozinhos assim. O que eu faço? Por dia eu leio um títulozinho desse aqui. E como é que eu faço? Eu vou marcando o que eu achei mais legal. Então, o que eu achei mais legal da leitura, eu marco de uma cor. E aí, às vezes, eu anoto alguma coisa também. E vou meditando sobre aquilo. Foi definitivamente a forma mais fácil que eu encontrei pra ler a Bíblia durante o dia. Porque, assim, eu não tenho tempo pra ficar lendo capítulos da Bíblia. Claro que se você tiver aí num dia que você tá mais desocupado, tipo um domingão aí, né? Que você talvez não tenha nada pra fazer, pode ler a Bíblia tranquilamente, só que o importante é você ler e entender. Não adianta nada você passar 20 vezes pelo mesmo capítulo e não entender nada. Então, eu faço isso porque fica muito mais simples, e aí eu vou marcando lá as partes mais importantes. E aí, feito isso, eu acho extremamente necessário que você tenha um caderninho pra você anotar tudo. Esse aqui eu comprei já meio personalizado, sabe? E como é personalizado, dá vontade de fazer, sabe? Então essa é uma dica. Faça coisas diferentes, que inovem seu devocional, pra que também não fique, sabe, monótono. Ah, esqueci essa palavra. Essa palavra aí que é difícil. Pra que não fique, que você não ache chato, que aí você vai ter vontade de fazer, sabe? Então, isso tudo ajuda muito. Então, por exemplo, esse caderninho aqui, olha só. Ele começa com, tipo, o que eu achei legal na leitura, como é que eu posso aplicar isso na minha vida. Aí tem um espacinho aqui que eu gosto de dedicar, tipo, uma carta pra Deus. Eu escrevo pra ele o que eu entendi daquela palavra, como também alguma coisa, tipo, agradecendo por alguma coisa. Então eu faço mesmo uma carta pra ele, sabe? É muito legal. Faça essa experiência, faça uma carta pra Deus. Ele vai gostar muito. E aí, a gente tem esses pontilhadinhos aqui, que é aqui que a mágica acontece. Eu gosto de colocar as passagens que eu achei mais interessantes, os versículos mais interessantes daquela passagem. Então lembra que eu marco tudo aqui, ó? Esses de laranja são os que eu achei assim que deu mais destaque, que foi aquele maior tapa na cara. Então eu vou lá e anoto, assim, ó, as passagens que eu achei mais interessantes os versículos que eu achei mais interessantes daquela passagem. Então anota, porque aí você não vai esquecer. E sempre que você quiser uma palavra assim rápida, uma palavra legal, você pode abrir o seu devocional, que você vai encontrar ali uma palavra legal e é incrível, gente. Também é bom pra voltar pra refletir. Isso a gente já vai se encaminhando pro final. E aí é o momento que você agradece por aquele momento e também é o momento que você vai pedir. Sim, você pode fazer algum pedido, às vezes você tá rezando por alguém, por algum problema que você tá tendo que resolver. Então reze, peça a Deus pra iluminar aquele momento, aquele problema. Se você tá no início do dia, peça pelo seu trabalho, entrega nas mãos de Deus. Isso é o que vai mais te ajudar. O devocional é justamente para você ter mais intimidade com ele, né? E quando você é íntimo de alguém, você realmente deixa nas mãos daquela pessoa. Então, olha só como é que é importante o devocional. Aí você finaliza lá com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, faz o sinal da cruz e vai viver o teu dia. Então, o devocional é importante para quê? No devocional, você exaltou a Deus, você rezou, você conversou com Ele e deixou Ele falar com você. Tanto através das Sagradas Escrituras, porque você conheceu mais dele. Quando você lê a palavra de Deus, você está conhecendo mais dele. Então você tem mais chances de começar a amá-lo de verdade. Então, além de você poder conhecer mais dele, você vai se tornar mais íntimo dele, porque ele vai falar diretamente com você.
Eu acho incrível que a minha leitura é mais ou menos programada, né? Como eu falei pra vocês, eu vou lendo esses trechinhos por dia. E tipo assim, eu não fico lendo do dia seguinte. Então, às vezes Deus traz uma palavra certinha do que eu tava precisando ouvir naquele dia. Às vezes alguma insegurança minha que ele traz com todas as palavras e é um tapa na cara pra mim. Então é incrível, porque é um tapa na cara diário. Foi o nosso vídeo de hoje, acho que deve ter ficado até um pouquinho longo, porque eu falo demais. Mas o que importa é que você tenha uma vida íntima com o nosso Senhor e nunca é tarde pra fazer isso. Vai ler a Bíblia, porque agora você não tem mais desculpa, tá bom? Então, super beijo pra vocês. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado aí, esclarecido um pouco mais sobre Deus, sobre esse devocional e sobre essa intimidade que a gente precisa ter com Ele. Esse é o primeiro passo, mas é claro que a gente tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, inclusive, diquinha, o canal do Frei Gilson, que tem coisas preciosíssimas lá, a gente tem inúmeras pregações, e inclusive ele tem até um programa de intimidade com Deus, que passa na Canção Nova, toda quarta-feira às 10 horas, então vai lá, sempre que puder vai lá assistir. Ele também acho que tem salvo as pregações do programa, então não perde, vai lá assistir, porque é incrível. E eu tenho certeza que a partir desse momento você vai conseguir sim ser mais íntimo de Deus. Super beijo pra vocês, fica com Deus e eu fui!